Olá para você que está assistindo e ouvindo o CaféCast aqui mais uma vez. Esse aqui é o episódio 9. Convidamos aqui uma pessoa sensacional, Carol. Dá oi, Carol. Oi, gente. Tudo bem com você, Carol? Comigo tudo certo e com você, Matheus? Tudo ótimo também. Carol vai falar um pouquinho com a gente sobre o Rock in Rio, mais precisamente o marketing no Rock in Rio. Carol participou aí da cobertura do Rock in Rio pela Ipiranga, pelo Ipiranga, Pela Ipiranga, a marca deixou pelo bem claro Ipiranga. que era só adjetivos femininos, assim. É difícil de entrar na cabeça, né? Mas é pela Ipiranga, é no feminino mesmo. Ah, não, ótimo, ótimo. Ou, sobre isso, é muito engraçado, porque lá no Supremo, é o Supremo, a gente trabalha no Supremo. Mas, assim, metade das pessoas falam A Supremo. E aí eu não consigo aceitar que as pessoas falam A Supremo lá. Mas, assim, eu acho que é bem isso. É como a empresa quer se identificar e às vezes acaba não passando pro funcionário, o funcionário começa a chamar do jeito que quer, e aí vai. Só E vai. depende do que você pega de base, né? Tipo assim, a Ipiranga, a gente pensa muito oposto Ipiranga. Mas Sim, é a marca Ipiranga. E aí fica sim. sempre essa dualidade, assim. Mas tem acontecido isso com muitas marcas, né? Tá no branding deles ali, ser um vocativo feminino. Mas é até natural das pessoas chamar no masculino mesmo. Uhum, perfeito. Tem o Matheus Ferreira, eu sempre vejo muitas coisas dele, né, do Geek Publicitário. Eu vou começar a cobrar dele. Toda vez que tem um episódio do CaféCast, eu falo dele aqui. Mas ele sempre fala assim: eu recebi tal coisa de. Ele não especifica o gênero da marca ali. Então, eu recebi de Nivea, eu recebi de, sei lá, de Reportei, eu recebi de não sei quem. E eu achei sensacional esse jeito de falar, porque você nunca vai confundir. Eu tenho percebido muito isso aqui em São Paulo também. É bem comum nas agências, assim, falar de e a marca ao invés de colocar ali o Uhum, pronome. Mas como a gente estava dentro das redes da Ipiranga mesmo, tipo, falando como se fosse a marca, era importante usar o vocativo feminino nas redes deles. Então, tipo, quando eu uhum, estava contando a história, sabe? Tipo, uhum. quando eu ia fazer um conteúdo ou quando as meninas iam responder um comentário, era sempre no feminino, porque aí a gente estava falando pela marca, né? E é na primeira pessoa também. Então ela sempre fala meu, no meu lugar, no meu postinho, na minha ativação. Tipo, é sempre no singular. Não é tipo a gente ou nós, sabe? Uhum. Então, a marca Ipiranga mesmo ali não é uma figura de uma DM, não é uma persona em si, é a marca Ipiranga mesmo ali, que é a figura que você estava representando, né? Exato. Ela se refere como feminino e no singular. Tipo, como se fosse Uhum, uma pessoa e não uma equipe, sabe? uhum, uhum. Massa, massa. Achei isso E você legal falou de também. São Paulo. Você falou de São Paulo. Você mudou para São Paulo? Eu me mudei pra São Paulo muito recentemente, Matheus. Tem uma semana que eu moro aqui. Tá assim, bem fresco mesmo. Acabei de receber minha cama, minha geladeira, tô começando a minha vida aqui. Mas eu vim com a minha melhor amiga e tem sido bem interessante, assim, desvendar a cidade e tudo mais. Eu vim por causa do trabalho, para poder colocar mais umas marcas no meu currículo, ganhar mais experiência profissional mais rápido. Apesar de eu ser apaixonada por Belo Horizonte, querendo ou não, aqui tem mais oportunidades e tudo mais. Eu pretendo ficar 3 anos aqui e voltar para Minas, porque eu sou louca por Minas Gerais. Massa, massa demais. Então, aproveitando agora, quem é Carol? Fala pra gente aí quem é Carol, contextualiza pra gente. Você falou que é de Minas Gerais, então você estudou aqui em Minas Gerais, você falou sobre o seu currículo, você queria melhorar seu currículo, seu portfólio de trabalho. Com que marca você já trabalhou? Conta pra gente um pouquinho. Ó, eu sou mineira e nascida em Divinópolis, que é uma cidade do interior de Minas. Morei em Belo Horizonte nos últimos 8 anos da minha vida e fui para BH para poder cursar publicidade e propaganda na PUC Minas. E 8 anos atrás, né, em 2014. E eu sempre comecei a fazer estágio muito cedo, assim. Eu comecei fazendo estágio dentro da própria PUC, assim que liberaram, acho que era no terceiro período, e fiquei lá por 1 ano e meio. Aprendi demais na pró-reitoria de extensão da PUC Minas, mas era aquela coisa, né? Era um salário de R$ 350, não pagava nem meu almoço, mas era na Minhas frente da faculdade. passagens. Ah, Exatamente. tá. E eu aprendi demais. Tinha uma líder muito, muito boa, que é a Bruna. E chegou um momento que eu virei para a Bruna e falei: Bruna, quero alçar voos mais altos. E comecei a buscar outras oportunidades. E trabalhei com pesquisa também, depois fui para o Banco Inter, que foi minha primeira experiência profissional grande, assim. Eu entrei no Banco Inter como estagiária em 2016 e eu era
estagiária de social media, atendia redes sociais, tipo, eu atendia Twitter, Instagram, e várias pessoas mandavam mensagem por dia, mas o banco era bem pequeno ainda, quando eu entrei era banco Uhum. intermédio, tinha Ah, é verdade, né. 14, 15? 15? sim, e eu Pois é, entrei não, é verdade. era banco intermédio e eu entrei em 2016, né, o 16? rebranding deles foi 17, 18, se eu não me engano. Uhum. Mas fiquei lá e era muito pequenininho, assim, quando eu entrei estavam comemorando 15.000 correntistas. Quando eu saí, estavam comemorando 7.000.000, tipo, foi um crescimento muito exponencial e foi legal ver isso tudo acontecer lá dentro, sabe. Eu saí do atendimento social media e lá eu queria fazer outras coisas, assim, começou a surgir em mim uma vontade muito grande de produzir conteúdo. Eu escrevo desde muito novinha, assim, quando eu estava na escola eu já tinha um Tumblr e produzia conteúdo no Tumblr na época, e queria muito ir pra criação, assim. Foi quando eu comecei a produzir conteúdo, eu levava a minha própria câmera lá para o Inter, e atendia o dobro de pessoas até a hora do almoço, pra na parte da tarde eu ficar livre pra poder produzir conteúdos. E foi assim que eu comecei a produzir lá, sabe, levando a minha câmera, fazendo foto e vídeo em todos os setores do banco, então eu era a menina chata do marketing que batia na porta e falava: "Gente, vamos gravar um vídeo?". Todo mundo odiava quando eu aparecia, assim. Dava pra ver a carinha de nervoso da galera só de me ver passando no corredor, sabe, tipo: "Ah lá vem ela, pedir pra falar em vídeo". Oh, e se E você pensar isso em 2016, né, 16 que você falou, não era tão aham. comum isso não, né? Questão de você Não. chegar e gravar vídeo com a galera. Hoje em dia todo mundo chega, já tem esse meme do menino do marketing, da menina do marketing, mas antigamente não era comum não, né? Não era comum e nem dava-se muita atenção para as redes sociais, assim. Era mais atendimento mesmo, mas não tinha muito fluxo de conteúdo, né, as empresas não postavam todo dia, não era uma Uhum. produção muito avançada, o nosso consumo também não era muito avançado, então não era todo mundo que ficava ali na rede social o dia inteiro e tudo mais. Igual é hoje, assim, que a gente passa 1/3 do dia nas redes sociais. E nessa época não tinha uma pessoa responsável só por conteúdo, tipo, só produzindo conteúdo. Era sempre no atendimento e produção de conteúdo, sabe. E nessa eu comecei a levar minha câmera, até o meio-dia eu respondia todo mundo nas redes, eu me pediam pra responder 250 pessoas, eu respondia 500 e ficava pentelhando minha chefe, tipo: "Posso sair agora? Será que agora eu posso ir?". E aí chegou um momento que ela falou: "Tá, Carol, pode mudar pra criação, vai lá, senta ali perto dos meninos, agora você é da produção de conteúdo". E aí eu percebi que não tinha trabalho suficiente pra ocupar meu horário inteiro de trabalho, só com foto e vídeo, assim. Como a demanda ainda não era muito alta, ou eu arrumava mais uma coisa pra fazer, ou eles não iam me contratar, né, eu ainda era estagiária, precisava mostrar serviço e tudo mais. E foi quando eu decidi aprender design, e aí eu sentei no meio de 2 designers e comecei a mexer no Illustrator, Photoshop. Um dos designers era vista grossa, assim, falava do grosso, alinhamento, contraste e tudo mais. E o outro designer, que era o Caio, falava dos detalhes. Então, tipo, o Caio era o cara que reparava no pixel, que reparava no cantinho sobrando ali na pontinha do texto, um espaço antes do ponto. E foi assim que eu fui aprendendo um pouco de design e conseguindo criar os conteúdos das redes, assim. E eles me contrataram, aí eu passei de estagiária para assistente, de assistente para analista, e teve uma época, assim, que me pediram para poder selecionar algumas produtoras de vídeo, para poder gravarem o vídeo manifesto da marca, e foi quando eu indiquei a Amarante Filmes. E nessa, a equipe da Amarante foi lá para o Inter para poder produzir esse vídeo manifesto, e eu colei neles, assim, fiz de tudo para ser a pessoa mais disposta e proativa do mundo, e fiz amizade com os meninos, e mais pra frente fui fazer um curso com o Thiago, um curso que não existe mais, senão eu indicaria muito que vocês fizessem, mas aprendi demais sobre audiovisual e decidi ir migrando para essa área, assim, foram quando começou a surgir freelas muito legais. E aí eu trabalhei com a Heineken, vim para São Paulo para poder fazer uma cobertura de um evento da Fórmula 1, que era um tributo ao Ayrton Senna, e
E daí começaram a surgir vários trabalhos, como eu fiz esse pra Heineken, a galera começou a me notar e me contratar para fazer cobertura de festival em Belo Horizonte, foi quando eu trabalhei com a Checkmate, e começaram a surgir vários trabalhos para cobertura de eventos e eu decidi pedir demissão. E aí me organizei financeiramente e tudo mais, porque como estavam surgindo muito essas coberturas, estava sendo exigida de mim uma flexibilidade que o banco não tinha, sabe, de horário, de disponibilidade. Como era CLT mesmo, não dava para eu ficar tirando folga, mesmo que eu tivesse horas extras, para minha equipe não era legal, assim. E a Gota d'Água foi um trampo pra Farm Rio, que me chamaram pra fazer uma assistência de produção, segunda-feira em Copacabana. E aí eu cheguei pra falar isso pra minha chefe, tipo assim: "Preciso ir para o Rio de Janeiro, 5 dias de folga, porque eu vou estar em Copacabana, fotogravando pra Farm Rio". E nessa, quando eu cheguei pra ela falando que eu precisava estar no Rio de Janeiro, em Copacabana, numa segunda-feira, pra poder fazer um freela, ela olhou pra mim com aquela cara e disse: "Tá achando que você tá na Disney?". E aí, nessa hora, eu caiu a minha ficha, assim, de que estava na hora de pedir demissão, sabe. Eu conversei com a minha chefe lá, e primeiro ela teve um papo com o crachá e falou que eu ia fazer muita falta, que não sei o que tem, que eu podia fazer uma proposta pra eles e tudo mais. E aí ela tirou o crachá e falou: "Agora eu vou falar como sua amiga, tá? Vai minha filha, já deu seu tempo aqui, tá na hora de você voar mesmo. Se eu fosse você eu ia, tipo, não deixa passar essas oportunidades e tudo mais". E aí eu me organizei financeiramente, deixei tudo organizadinho lá pra pessoa que fosse entrar no meu lugar e pedi demissão, pra poder fazer cobertura de eventos. Foda. Coragem, né? Isso foi em novembro, final de novembro de 2019. E aí, fui pra Bahia tirar férias, colocar minha cabeça no lugar, e lá da Bahia eu recebo uma ligação, que era pra poder trabalhar no Carnaval do Mirante, que é um carnaval de Belo Horizonte, né, pela produtora Box. Não sei se você já ouviu falar. E aí, voltei da Bahia pra poder fazer essa cobertura não só a cobertura de conteúdo do carnaval, como a produção de conteúdo inteira até o carnaval, assim. E com medo de não surgirem mais oportunidades, de não ter tanta coisa nos eventos e tudo mais, eu aceitei o desafio, fiz o Carnaval do Mirante, entreguei muitos resultados lá dentro. E aí, Matheus, veio a pandemia. E foi um momento, assim, que chacoalhou tudo, né, todas as estruturas, assim. Tudo que eu tinha planejado para trabalhar com cobertura de evento, já não existia mais, tipo, já não tinha mais essa possibilidade, sabe. Todas aquelas oportunidades sumiram todas e eu me vi em casa, sem nada do que eu tinha planejado, assim. E Morando nessa sozinha? morando sozinha numa república, né, como os meus pais são de Divinópolis, eu já Uhum. mudei pra BH sozinha, assim. Mudei contra a vontade deles, inclusive. Mas como não tinha cobertura, não tinha evento, não tinha nada, eu tive que me reinventar, assim, arrumar outra coisa pra poder me sustentar e pra trabalhar mesmo e tudo mais. E foi quando eu comecei a pensar outras coisas que eu gostava de fazer, e eu sempre gostei muito de ensinar. Lá no Inter, inclusive, eu fazia um workshop que chamava Carol Ensina, onde eu treinava o time de marketing para poder fazer fotos e me mandar para os conteúdos, para não ter só o meu olhar nas redes do Inter. Eu fazia esses treinamentos, assim, para o time de marketing mesmo, pra galera me mandar foto bem enquadrada, com nitidez e tudo mais, que eu também pudesse usar, sabe, além das que eu fazia. Posso roubar sua ideia? De dar treinamento em company? Sim, Fica à vontade. E aí eu porque fazia rola muito isso nas empresas que realmente muita gente quer tirar foto, hoje em dia muita gente quer compartilhar as coisas, tanto que eu fico, quando tem qualquer confraternização, eu fico assim, gente, tira foto, tira foto, tira foto e posta, marca a gente. Só que assim, muitas vezes não sai legal, realmente. Então é muito massa a ideia de você treinar e preparar as pessoas para elas produzirem conteúdo também, saca? Para não ser só para você ver o funcionário falando, né? Pra ajudar na humanização ali. O funcionário tá falando aquilo, o funcionário
quis compartilhar aquilo ali. Não é só a empresa falando, olha que legal que eu tô dando pros meus funcionários. Então, massa, massa, muito massa. Pode voltar. E era tipo assim, era uma coisa muito simples mesmo, assim, eu falava de enquadramento, de iluminação, de ângulo, dos aplicativos mais legais, assim, e eu amava. As turmas eram tipo de 15 pessoas, 20 pessoas. Desde a época da pró-reitoria de extensão, lá quando eu ganhava R$ 350, eu já tinha tido uma experiência, assim, que era para treinar uma turma do São Gabriel, da PUC São Gabriel. Eu era da PUC do Corel, estava no quarto período na época, e a minha chefe, a Bruna, me chamou para poder treinar a última turma do São Gabriel, noite, assim. Era tipo uma galera do oitavo período. Fui com medão na época e tudo mais. E já era uma coisa que eu gostava de fazer, assim. E aí eu pensei, tá, vou começar a fazer mentorias, então. E ensinar as pessoas a fazerem aquilo que eu fazia dentro do Inter, só que para elas. Eu até cogitei ser social media na época, mas como no Inter eu ganhava muito bem, não fazia muito sentido pra mim, sabe. Tipo, não era uma época em que as pessoas valorizavam tanto a produção de conteúdo, então eu conseguiria ali ganhar no máximo R$ 1.300 por cliente, atender uns 3 clientes sozinha, e isso dava menos do que eu ganhava no Inter. Eu pensava: "Não vai ter como, não tem como eu voltar casas aqui e ganhar menos do que eu ganhava antes". E aí eu pensei: "Vou trabalhar com ensino", e comecei a fazer as mentorias, assim. E aí eu comecei fazendo 2, depois eu fiz 4, depois eu fiz 6, comecei cobrando R$ 350 por 6 sessões, e hoje essa mesma mentoria custa 5.000 por 4 sessões, sabe. Tipo, foi evoluindo tanto no método, quanto nos feedbacks, como a recepção das pessoas e tudo mais. E continuei contando tudo no meu Instagram. E desde então tenho feito coberturas variadas, assim, até parar esse ano no Rock in Rio, já passei por várias outras marcas, sabe, daqui supermercado, já cobri festival de gastronomia, já fiz várias coberturas em Belo Horizonte mesmo, quase todos os festivais de Belo Horizonte, e venho aprendendo muito, assim, já fiz pra Caparaó também, várias marcas passaram na minha mão desde então, sempre nessa pegada do freela, sabe. Fui me dividindo ali entre o mercado de infoprodutos e as coberturas, e agora tô voltando pra focar 100% nas coberturas e na criação de conteúdo autoral. E é isso. Ah, que massa, que massa. Muito bom, muito bom. Ou uma coisa que você não falou do futuro, do passado, o azul, me conta rapidinho, por quê? O que que isso representa pra você? Você é cruzeirense? Você é Então, cruzeirense? É por isso, né? não sou cruzeirense, eu sou atleticana de nascença. Não sou muito apaixonada por futebol, mas sempre fui galo, desde o dia que eu nasci mesmo. Mas, então, o azul sempre foi a minha cor favorita, assim. E hoje na minha comunicação ele representa um dos meus maiores valores, assim, tanto profissionais quanto pessoais mesmo, que é o da verdade. Tipo, sempre foi muito importante pra mim falar a verdade, mostrar a verdade, trazer realidade para os meus conteúdos. Então, eles permeiam de comportamento até lifestyle, mas sempre com muita clareza com as pessoas que me seguem, sabe? Eu gosto de dizer que eu faço muita questão que eu da internet seja a mesma pessoa que você vai encontrar pessoalmente, sabe? Que não tenha nenhum choque entre as 2 imagens, assim, entre o que você vê no Instagram e acompanha e gosta, e quem você vai encontrar por aí num rolê, ou se eu estiver bêbada, eu sempre vou ser a mesma pessoa, sabe? E isso é muito importante pra mim, assim. E foi um dos motivos também de eu não querer estar dentro de uma empresa como CLT, porque eu tinha que podar muito da minha personalidade, né, pra pertencer àquele ambiente, principalmente quando se fala de um banco, assim. Apesar de ser um banco descolado, jovem, conta digital e tudo mais, ainda era um banco, então isso foi muito importante pra mim, sabe, poder ter o meu cabelo azul e a minha liberdade e a minha verdade, colocar isso para o mundo, junto com a minha narrativa. E o do futuro, do passado, do presente, surgiu quando caiu a ficha em mim de que talvez a forma como eu penso, a forma como eu construo o meu pensamento e passo ele para o mundo,
E até como eu penso sobre pautas diversas mesmo, como feminismo, eu me sinto uma pessoa à frente do meu tempo, sabe. Eu sentia que o meu discurso não era bem-vindo em todos os lugares, porque talvez eu fosse uma mulher do futuro. E nem todo mundo estaria preparado para poder receber aquele discurso, sabe. E eu viso muito trazer processos catárticos para as pessoas e prezar por uma comunicação não violenta, por uma comunicação verdadeira, por uma construção que faça sentido com valores e propósitos e tudo mais. E isso, na minha opinião, é muito futurista. Então, tudo que é do meu trabalho eu relaciono com o futuro. Quando a gente fala em futuro, o que você está fazendo agora é o que vai definir o seu futuro, né? As suas escolhas do presente definem onde você vai parar, quem você vai conhecer, o que você vai descobrir, ou a consequência de algum dos seus atos sempre vai ser decidida agora. Então, quando a gente fala de trabalho, você está trabalhando agora para receber depois. Você está fazendo agora para daqui um tempo você ser reconhecido. Você está criando agora para depois alguém ver aquela sua criação, sabe? E aí tudo isso fica dentro do futuro, que é principalmente onde eu compartilho o meu trabalho. E já no do passado é o meu perfil pessoal e é onde eu guardo as minhas memórias. O do passado ele surgiu bem depois do futuro, assim. Já tinha o do futuro e chegou um momento que eu comecei a sentir falta de algum lugar onde eu pudesse me expressar e colocar as minhas memórias, sem ter que pensar muito estrategicamente, né? Quando a gente fala de um perfil profissional, tudo tem que ser pensado ali para poder gerar uma percepção. Não era tudo que eu podia compartilhar no meu perfil profissional. Principalmente quando eu queria falar dos meus amigos, ou queria mostrar uma festa, ou queria só postar uma foto com a minha avó, sabe? Que eu ia guardar ali naquele albinho de fotos que é o Instagram. E eu comecei a sentir falta disso, de ter um lugar para as minhas memórias. E foi quando surgiu o Carol do passado. E a Carol do presente é a mais difícil de encontrar, Matheus, porque ela tá só aqui e agora, entendeu? Ninguém que tá ouvindo esse podcast tá ouvindo a Carol do presente no presente, só você. Todas as outras pessoas que estão ouvindo essa gravação ouviram a Carol do futuro, que tá gravando isso aqui para daqui uma semana isso tá sendo veiculado, para daqui 3 meses essa pessoa encontrar esse podcast, esse episódio, fuçando vocês, ou algo assim, sabe. Então a Carol do presente sempre tá no aqui e no agora. E é a mais difícil de achar, porque você tem que estar comigo, e é difícil arrumar um horário na minha agenda hoje, graças a Deus. Realmente, muito difícil. Gente, só pra vocês entenderem, nós tínhamos marcado na semana passada. Só que aí eu demorei pra poder mandar o roteiro. E aí, Carol tá assim. Eu mandei no dia. Carol tá assim. Só que eu vou ter que desmarcar, porque eu vou ter que dar uma estudadinha no roteiro. Podemos marcar na semana que vem? Aí eu tô assim, gente, uma semana depois. Esse Mas tempo que todo bom que pra deu estudar um certo. roteiro? Eu tô assim, nossa, uma semana depois. Mas que bom que deu certo. E tô feliz que você E tá aqui. E ah, assim, que eu tinha ouvido já tinha escutado essa explicação sua por causa da imersão, do treinamento do Ramon Campos e do Erickson. E uhum, assim, eu achei muito foda. Eu falei assim, gente, eu vou chamar ela, vou chamar ela. Pra você ter noção, eu tinha anotado na minha agendinha aqui, de fevereiro, se eu não me engano, chamar. Tava assim, chamar antes sobrinho pro podcast. Eu não tinha nem o podcast direito ainda. Aí, do nada, aparece a. Esqueci o nome dela. Ana Brum. Ana. Aparece a Ana. Lá, aí eu tô assim, uai, eu conheço essa menina. É Aí ela eu que fui, mora fui comigo, olhar. sabe. É, pois é, ué. Aí eu fui olhar, tô assim, gente, que loucura. E aí depois eu fui, tô assim, gente, cara, eu conheço essa menina também. Aí eu fui olhar e tal. E aí rolou esse negócio lá na PUC. Pra quem tá escutando, a nossa professora, a Fabi, ela tava mostrando alguns trabalhos pra gente. E apareceu um trabalho da Carol. Aí eu tô assim, uai, Carol estudou aqui? Será que. Aí, sabe quando você vai fazendo aquela ligação assim? Eu tô assim, gente, que loucura. E aí que eu decidi chamar. Então, assim, eu acho que era pra acontecer, sabe? E eu acho isso muito foda. Então, voltando agora, depois de toda a contextualização aqui de tudo que rolou, tô feliz que você tá aqui, tô feliz que deu certo, que a gente conseguiu rachar um espacinho aí. E agora eu quero que você me conta um pouquinho sobre Ipiranga. Como que foi essa ação? O que que rolou lá no Rock in Rio? Que ativação que eles fizeram? Como que eles fizeram essa ativação? O que que teve lá? Me conta um pouquinho sobre isso.
Foi muito legal, Matheus. As ativações da Ipiranga, na minha opinião, eram as mais divertidas, assim. Uma das, né? Tinham 3 ativações da marca, 2 eram, é, um pouco mais sem graça, assim, mas uma era a mais legal de todas, que eram as 2 montanhas russas, né? Que é tipo o brinquedo mais desejado do festival e tudo mais. E era muito legal, porque como eu estava trabalhando pra Ipiranga, eu podia ir nas montanhas russas sempre que eu quisesse. Então eu fui na montanha russa todos os dias do Rock in Rio. No total eu devo ter ido umas 18 vezes. E essa era a parte Toda hora mais divertida. passava do Exato. lado ali, vou subir aqui. E Ou você tipo, precisava pegar fila? estava sem ideia, assim, montanha russa, Montanha russa. montanha russa. Precisava pegar fila? Não, como eu estava trabalhando, eu tinha uma Ai. pulseirinha que, ó, só passava. Mó passo, fiquei amiga de todos os caras da montanha russa. Ah, Sim, que bom, dependendo do melhor ainda. conteúdo, eu conseguia que ninguém fosse do meu lado, eu podia escolher a cadeira. Então, tipo, Ai, que essa foi massa. a parte mais divertida, sabe? Que massa, que massa. E as outras ativações eram quais? As outras ativações, uma delas era o Pit Studio, que era uma área que dava pra galera produzir conteúdo. Tinha uma empresa lá produzindo conteúdo para as pessoas. Então, tipo, você chegava lá, tinha essa equipe gravando conteúdos, e aí você gravava um conteúdo lá dentro, ele já saía pronto, editado. E eles mandavam por airdrop e por e-mail. E aí esses conteúdos davam acesso a uma promoção para ganhar uma Instax, e várias pessoas participaram, foi super legal. E ganhavam um pega celular também. O mimo, particularmente, eu não achei um mimo muito divertido e tudo mais, mas no Uhum, Rock in Rio era muito importante, fazia muito sentido, que é aquela fitinha que protege o celular de cair uhum. da mão. E como a outra ação, a outra ativação era uma montanha russa, fazia todo sentido, né, ter o pega Sim. celular e tudo mais. Mas para produzir conteúdo, o pega celular não ajudou muita gente, porque ele não é muito instagramável, né, tipo, Uhum. e Sim, e é sim. isso, assim. A outra ativação ficava na Rota 85, que foi uma parte do Rock in Rio à parte, assim, separada, que era uma homenagem a 1985, e aí tinha uma vilinha só de coisas antigas. Então todas as marcas fizeram como se fosse uma ativação vintage, sabe. E aí tinha um postinho vintage lá da Ipiranga, com as bombas antigas, uma casinha antiga, como se fosse o posto de gasolina. E aí era bonitinho pra produzir conteúdo, mas não tinha tanta coisa acontecendo lá, assim, eram só as 2 bombas mesmo e essa estética vintage, sabe. Entendi. Ou, assim, só pra você falar pra galera a dimensão. Eu nunca fui no Rock in Rio, eu fui no Planeta Brasil aqui, Belo Horizonte, Mineirão. Mineirão é gigantesco e tal, mas Rock in Rio é realmente uma cidade, né? Você falou que eu vi que você falou que você andava de carrinho de golfe pra poder conseguir chegar nos locais. É assim, Sim. a dimensão é muito grande, né? Muito grande, assim. Entre o Pit Studio e a montanha-russa, eu acho que eu não tenho muita dimensão de espaço não, sabe. Pode ser que eu esteja falando bobagem, assim, mas eu acho que era tipo uns 5 km entre um e outro. Senhora. Tipo, a gente pegava carrinho de golfe pra ir de uma ativação pra outra e levava 15 minutos de carrinho de golfe. Tipo, É. era longinho, sabe, e a equipe Aham. inteira e tudo mais. Às vezes tinha trânsito nos bastidores, porque, tipo, é uma cidade mesmo, e aí tem uma como se fosse uma avenida que circula o Rock in Rio inteiro, e as pessoas não veem, né, tipo, quem tá indo de público, não vê isso, porque Uhum. fica atrás daqueles tapumes e tudo mais. Mas, tipo, tinha algumas dessas avenidinhas em torno da cidade do rock, que tinha 8 caminhões. Tipo, é grande, grande, grande mesmo, Uhum. sabe. Uhum. Tinham, tipo, vários estandes de produção, de maquiagem, tipo, o bunker da comunicação tinha 300 pessoas. Então era uma estrutura muito gigantesca, sabe. As coisas ficam muito distantes umas das outras, porque tem muita gente trabalhando por trás, muitas equipes diferentes e, tipo, não teria como caber essa estrutura se não fosse gigante. E aí acaba sendo longe uma coisa da outra, assim. Que doideira, que doideira. E assim, e sobre a sua proposta, como que você recebeu essa proposta? Tipo assim, te ligaram, te mandaram mensagem?
Você entrou em contato, você participou de um processo, como que você recebeu essa mensagem? E qual que foi sua reação também, né? Tipo assim, caralho, Rock in Rio, me chamaram pra poder cobrir Ipiranga no Rock in Rio. Como foi sua reação? Então, a minha reação foi choque total, não achei que fosse acontecer, mas quando eu decidi vir para São Paulo, eu fiz uma rodada de networking por aqui. Eu pedi para os meus amigos me ativarem amigos deles que pudessem me conhecer e abrir oportunidades, abrir portas e tudo mais. Um desses amigos foi o Rafa Martins, que é do Cher, e o Rafa me indicou para o Luiz Teles. E aí eu marquei um almoço com o Luiz Teles, a gente passou mais umas 2 horas assim conversando. E o Luiz falou que me queria no time dele do Rock in Rio, né? O Luiz ele é da Artplan e da Eleb também. Acho que ele é CEO da Eleb, diretor da Artplan, alguma coisa assim. E o Luiz falou que me queria no time dele do Rock in Rio, mas sabe quando você pensa, ah, ele deve estar falando isso para me agradar, ou nem deve rolar mesmo, sabe? Eu não sei você, mas eu me saboto muito, assim, muita coisa tá acontecendo e tem muitas oportunidades profissionais rolando, mas eu duvido delas até que elas realmente aconteçam, sabe? E foi esse caso do Luiz, assim, ele falou que me queria no time dele, e mesmo assim eu fiquei pensando, será que vai rolar mesmo? E isso foi há 3 meses atrás, né, então eu pensei: "Ah, vai esquecer de mim, não vai lembrar de me indicar, não vai acontecer". Até que eu recebi a mensagem da Fabi, que é a pessoa do RH da Ileb, e ela falou: "Ó, a gente quer você no time de cobertura do Rock in Rio, tem um processo seletivo que vai rolar na sexta-feira, e você consegue participar?". Aí eu: "Se eu consigo participar? Você tá doido? Qualquer Deixa eu ver coisa na que eu minha agenda tiver aqui, deixa eu olhar a minha agenda aqui se eu posso. qualquer coisa que eu tiver que fazer pra poder participar, eu vou fazer pra eu poder participar, você é doido?". E aí fui para um processo seletivo, mas eram muitas vagas, eram tipo 300 vagas. Então o processo Uhum, seletivo, ele não era eliminatório de fato, porque todo mundo tinha realmente a oportunidade, sabe? Tipo, uhum, todo mundo que estava na mesma call tinha o mesmo tanto de oportunidade de entrar para o time. Então era mais comportamental, para entender quem estava disposto, quem aguentava o pique, porque vou falar um pouquinho mais disso, mas eram 18 horas de trabalho, quem aguentava batido mesmo da cobertura real time, que não é uma produção muito tranquila, né? Não é a mesma coisa de você estar trabalhando na sua casa e ter um projeto para entregar amanhã. É tudo na hora, tipo, tudo naquele momento que acontece, já tem que subir, tem que editar, então exige esse comportamental muito ágil, sabe? E pessoas que tenham uhum. que aguentem essa pauleira toda, que é fazer esse sinal. E aí, tipo, fiz a entrevista com mais umas 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, 4 delas eu vi lá no Rock in Rio, ou seja, passaram assim como eu, e acho que umas 2 não. E foi isso, assim. E aí, daí, me fizeram a proposta, eu analisei o contrato direitinho, que era um contrato grande e tudo mais. Fiquei um pouco assustada quando eu vi lá 18 horas de trabalho, pensei que eu não ia conseguir, mas resolvi aceitar e, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Essa foi a experiência profissional mais legal da minha carreira, assim, disparado, sabe. E se não tivesse aceitado, hoje você estaria chorando, né? Eu estaria bem triste. Mas, assim, eu aceitei tremendo nas bases também. Será que eu vou conseguir entregar? Uhum. Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou poder parar pra almoçar? Tipo, umas coisas meio assim, sabe. Porque como o fluxo é muito intenso, rolou esse medo, assim, de não dar conta e tudo mais. Mas foi super tranquilo quando rolou, foi batidão mesmo, mas assim, nada muito extremo. E eu tinha um time muito massa, então a galera se ajudava, teve muita gente que me apoiou, a gente trocava horário quando necessário, tá precisando de ajuda ali numa área que não é minha, eu pego e ajudo, a pessoa ajuda na minha, tipo, tinha uma equipe muito parceira mesmo, assim, sabe. Então foi muito mais tranquilo do que eu imaginei, assim, fiquei muito cansada fisicamente, mas rola uma adrenalina também que
não sei o que que acontece, fica possuído pelo ritmo ragatanga, e a hora que você vê, passou, sabe? Aham. É, que bom, que bom. Isso é importante. Importante é conseguir. Importante é o resultado. Trouxe resultado, né? A galera curtiu? Muito, foi muito legal. Aconteceu uma coisa que eu jamais esperaria, assim, com 48 horas de evento, eu consegui carta branca pra não precisar aprovar nada dos conteúdos, assim. Eu pude logar as contas do Ipiranga no meu próprio celular, e depois, tipo, de umas 8 vezes que eu mandei um conteúdo e ele foi aprovado de primeira, as clientes da Ipiranga, as pessoas que trabalham no marketing da Ipiranga, falaram: "Ah, quer saber, Carol? Pode postar o que você quiser, fica à vontade. Você já pegou a linguagem, você já sabe o que que a gente quer, pode ir postando aí. Deu, teve a ideia? Sobe, se você ficar na dúvida, você manda e aprova, mas você não precisa aprovar nada". E aí passava, tipo, fazia, postava, e a galera curtia, tipo, isso eu não achei que fosse acontecer de fato, assim. Foi muito legal ter essa autonomia, sabe, essa confiança das clientes e tudo mais. E fiquei muito feliz, assim, com a minha entrega, com a entrega do meu time, com os nossos resultados gerais, assim. Ai, que massa. Você falou sobre as clientes. Vocês tiveram participação na criação geral, por exemplo? Chegaram para você e falaram assim, ó, a gente tá pensando numa ideia aqui, vamos ter um brainstorm, e aí surgiu a ideia do posto, surgiu a ideia da roda gigante, do montanha-russa, a ideia da montanha-russa. Ou vocês chegaram já com o projeto pronto, ó, gente, esse aqui é o projeto, nós vamos ter essas ativações aqui no Rock in Rio, e vocês vão trabalhar em cima delas. Como que foi? É tudo muito setorizado, sabe. Então, quem Uhum, pensa as ativações não é a mesma galera da cobertura. Muito provavelmente, e aí eu tô chutando mesmo, tá, não tenho essa certeza, uhum, mas muito provavelmente as ativações já estavam todas decididas quando chegou a equipe para começar a planejar o conteúdo. Então, a A-Lab, durante 3 meses antes do Rock in Rio, já estava fazendo um planejamento de conteúdo do qual eu não participei. Então teve, muito provavelmente, a concepção das meninas da agência, e aí nisso elas foram envolvendo a A-Lab, que é a agência de conteúdo, e depois chegou a equipe de real time, e aí a gente podia dar pitaco no planejamento e tudo mais, mas assim, com tudo meio pronto, sabe, 5 dias antes do evento, não era nada muito estrutural, eram as ideias de conteúdo a partir daquela estrutura ali que já estava pronta. Eu não sei te dizer se a A-Lab participa da concepção das ativações, da forma como elas são, ou se isso vem da Ipiranga, e aí a A-Lab pensa em editorias de conteúdo e possibilidades em cima disso, sabe. Mas uhum, já tem anos, né, que a montanha-russa é da Ipiranga, então isso acho que não foi nenhuma decisão desse ano, assim, a montanha-russa uhum, em si, sabe. E sim. já é meio que desde antes da pandemia a montanha-russa já era da Ipiranga. Acho que do Rock in Rio tem disso, assim. A tirolesa já é da Heineken há muitos anos também, sabe. Uhum, entendi. Ah, que massa, massa. Eu não sabia dessa também não. E assim, quando te apresentaram o projeto, eles apresentaram com metas? Ou lá na hora falaram assim, ó, você vai precisar fazer, esse é o resultado que a gente quer atingir aqui, e você vai precisar fazer isso, isso e isso aqui, porque a gente quer esse resultado aqui, etc. E esse resultado, se tiveram essas metas, vocês chegaram nesse resultado? Como que foi? Então, real time tem uma característica específica que é do aqui e agora, né, tipo, não tem como muito prever o que que vai acontecer, e por isso não tem umas metas muito detalhadinhas, assim. Como tudo muda dependendo do que acontecer, não tem como ter uma previsão, igual a gente tem uma previsão de um projeto que é mais controlado, né, tipo, tem coisas que a gente consegue planejar de meses de execução, e aí tem uma meta final ali que pode ser alcançada ajustando vários pontos e mudando as coisas de lugar, trocando a equipe e tudo mais. Quando a gente fala de real time, isso não é possível, assim. Como é um evento em que tudo acontece na hora, não tem como ter uma previsão muito certinha, porque se chove, já mudou tudo, entendeu? Se um artista cancela, muda tudo também. E isso impacta diretamente as marcas, não é uma coisa isolada, sabe, tipo: "Ah, o artista não tem nada a ver com a marca, então uma coisa não impacta na outra". Não,
Se o Justin Bieber não fizesse o show, o Rock in Rio acabaria mais cedo, as pessoas estariam frustradas, isso impactaria na forma como elas iam falar nas redes, no sentimento do público em relação a qualquer conteúdo. Pensa, se uma Belieber tá lá desde as 2 horas da tarde para ver o Justin Bieber e ele cancela, tudo que ela vai querer 8 horas da noite é xingar todo mundo, toda e qualquer marca que passar na frente dela. Então, é tudo muito delicado e não tem como ter métricas muito certinhas, assim, tipo: "Ah, a gente quer tantos mil seguidores", ou "A gente quer tanto de alcance". Não, a meta era aumentar a visibilidade da marca, gerar awareness pra marca e aumentar a Uhum. quantidade de seguidores no TikTok, especificamente eles queriam crescer o TikTok. No Instagram, era mais importante o alcance das publicações, alcançar o maior número de pessoas possível, do que necessariamente converter em seguidores. E eram assim as métricas, sabe? Tipo, qual que é o alvo central aqui dessa campanha? É gerar conversão? No caso da Ipiranga, não é gerar conversão. Eles estão focando na geração Z, né, para tipo preparar os próximos consumidores para escolherem Ipiranga quando chegar o momento deles tirarem carteira e forem dirigir, porque a Ipiranga já é muito consolidada do público mais velho. Então, para os nossos Uhum. pais, não precisa fazer muito esforço para a galera escolher Ipiranga. E já tá há mais de 84 anos no mercado, tipo, não precisa desse sofrimento, né, de Uhum. desgastar tanto. Agora pra geração Z, eles focam 100% dessa galera escolher Ipiranga quando chegar a hora de consumir de algum posto de gasolina, sabe. Então, era muito mais voltado pra chegar nessa geração Z e ter alcance de fato, do que necessariamente conversão. Então não era uma métrica tão importante, a quantidade de comentários. É claro que é bom, porque aumenta o alcance, né, se tiver muitos comentários e tudo mais, mas as metas eram assim, por foco, e não por número, sabe. E que na minha Uhum. visão, particularmente, eu acho que é o melhor jeito de você colocar uma meta para redes sociais, assim, porque é tudo muito imprevisível. Tipo, por mais que você tenha um planejamento, por mais que você tenha um cronograma, as ferramentas mudam, o público muda, as pessoas consomem de formas diferentes, vai tudo sendo adaptado, e aí se você tem uma meta de conteúdo, ou, baseada no número de seguidores, ou baseada no número de comentários, ou baseado no número de likes, você vai ficar frustrado, sabe, porque esses números eles são uma consequência de um posicionamento coeso, de uma comunicação que faz sentido, de alcançar o público certo. Então é muito melhor você focar na intenção da estratégia. Então, nesse momento agora eu quero crescer, nesse momento agora eu quero reconhecimento, nesse outro momento eu quero construir a autoridade, que são coisas diferentes. Uma pessoa com muitos seguidores pode não ser autoridade em nada, enquanto uma pessoa com pouquíssimos seguidores, um micro-influenciador, é autoridade naquele assunto específico, naquele nicho. Então é muito melhor você focar nessa intenção do que de fato nos números, sabe. E foi o que a gente tinha lá, assim, pra mim tinha que ser assim sempre. Ah, que perfeito, cara. E assim, você falou sobre essa imprevisibilidade. Eu fiquei lembrando aqui na hora do Itaú e do Chris Martin. Na hora que ele pegou o chapeuzinho do Itaú e colocou na cabeça no show do Coldplay, você imagina o surto da galera do Itaú que não previu aquilo, que não pagou por aquilo, que não pensou naquilo, né? Então, Total. assim, muda completamente aquilo, né? É. Eu lembro também, acho que foi do Lipa. Eu não sei se foi, não tenho certeza se foi no Rock in Rio, mas eu sei que ela falou do Duolingo, porque ela tava querendo fazer, tava falando algumas palavras em português e tal, e ela falou que tava aprendendo Duolingo. Então, assim, a empresa que nem pensou em estar no evento, nem patrocinou, nem nada, acabou tendo ali uma oportunidade, né, de aparecer um pouco mais. E assim, muda completamente o planejamento, porque você precisa falar daquilo. É 10 horas Exato. da noite que rolou aquele show? É 11 horas da noite? É meia-noite? Rolou aquele show e mencionou sua marca? Não tem como você esperar no outro dia, 9 horas da manhã, para você chegar e começar a falar sobre aquilo. Então, assim, Exato. realmente, essa questão de marcas que estão sempre no topo ou que estão ali num momento que precisa de ter alguém ali, muda muito rápido, é muito complicado ter essa mudança de planejamento
E isso é outra coisa, te deu a carta branca. Imagina se rola isso. Vamos supor que você tá no Itaú. Rola aí do Chris Martin lá pegar e colocar o chapéuzinho. Imagina pra você mandar a aprovação para esse conteúdo 10 horas da noite lá, falando assim: Exato. Você perde a galera, oportunidade, olha né. que foda. Olha que foda isso aqui, eu pensei nisso aqui, isso aqui, posso fazer? Talvez a pessoa não tá nem vendo aquilo mais, sabe? Às vezes Talvez a a pessoa não cliente tá tá ali dormindo mais. já. Tá dormindo, pois é. Então, assim, que bom que te deram a carta branca e que bom que deu certo também, porque quando me deram a carta branca no Supremo, eu fiquei morrendo de medo. Meu maior medo é postar alguma coisa errada que vai dar um resultado errado, que a galera vai entender de maneira errada. Só pra você entender, eu trabalho com um público que é concurseiro. Uhum, Então, tipo assim, a galera que quer tá preparando com a gente ali é a galera que quer ser delegado, quer ser juiz, quer ser, sei lá, promotor. Só que a comunicação que a gente trabalha é uma comunicação muito diferente. A gente trabalha de uma forma um pouco mais jovem, um pouco uhum. mais tranquila. Para quê? Para que aquela galera que já passa por tanta coisa fique mais tranquilo, fique mais na zoeira e não sei o que assim. Então, isso facilita. A gente usa a figura do ADM, etc. Então, isso facilita. Mas o meu maior medo é o ADM fez uma cagada ali e isso vai respingar e tudo porque a comunicação não foi séria, porque a comunicação não foi tão assertiva assim. Mas é bom ter essa liberdade, né? Mas na minha opinião também é o risco da oportunidade, sabe. Tipo, você Uhum, pode ser uma marca que não vai aproveitar oportunidades e com isso vai perder momentos ali de mídia espontânea e vai perder coisas que são muito legais e que aconteceram naquele timing, que só vão fazer sentido naquele momento, mas você também não vai ter o risco de ser mal interpretado, porque aquilo passou por mais pessoas. E mesmo assim, ainda existe um risco, né, da má interpretação para tudo que a gente faz. Ou você pode ser uma marca que tá no timing e que tá aproveitando as oportunidades e que tá ali naquele fluxo e que corre riscos. E isso vai muito do uhum, perfil de cada marca também, sabe, tipo, como vocês são mais da zoeira, muito provavelmente o impacto de um erro do ADM é muito menor do que um erro do Santander, sabe. sim. E no meu caso eu dei sorte de estar na Ipiranga, porque a Ipiranga combina muito comigo, assim. O maior motim de campanha deles é velocidade e diversão. Então, assim, eu tinha que fazer algo muito errado, sabe, pra poder Uhum. realmente pisar na bola e gerar alguma interpretação horrível e tudo mais. Agora a galera da Volkswagen, por exemplo, tinha que ser muito mais delicado, tipo, tinha várias coisas que não podia. A Heineken, eu já trabalhei pra Heineken uma vez, né, a cobertura do evento da Fórmula 1. Pra você ter uma ideia, pra filmar qualquer copo de cerveja com Heineken naquela ocasião, tulipa de vidro da Heineken, o colarinho da cerveja tinha que estar perpendicular às pontas da estrela. Isso Ai, dura, tipo sério? assim, 10 segundos. Em 10 segundos você não podia mais filmar aquele copo, porque não estava no padrão de qualidade da marca. Tipo, se você filmasse um take e tivesse 30 pessoas e uma pessoa tivesse com um copo de cerveja na boca, não podia usar aquela imagem, porque é proibido pela Anvisa qualquer propaganda publicitária sendo bebida, a bebida alcoólica, tipo, consumindo bebida alcoólica é proibido. Só pode com o copo na mão, sorrindo, ninguém pode estar fazendo o ato de beber, sabe? E agora, só voltando um pouquinho nesse ponto aí, como que vocês juntaram um evento de corrida com uma marca de bebida? Que são 2 coisas que na teoria tem que ficar bem longe, né? Sim. E não fui eu que juntei, né, eu cheguei só pra fazer Aham. a cobertura mesmo, assim. No caso da Heineken, se eu não me engano, eles têm uma agência interna, uma house interna. E aí a gente Uhum, foi chamado só para fazer a cobertura de conteúdo. Mas nesse evento em específico, era para construção de reputação da Heineken como um todo. Então não era associando necessariamente a cerveja, mas a Heineken, a marca Heineken, sabe? Para além uhum, da cerveja. Então o copo era o que tinha menos protagonismo, tipo, a cerveja mesmo era o que tinha menos protagonismo. Eles fortaleciam a reputação da marca através das cores, através das pessoas que estavam lá. Tinha o Fittipaldi, tinha o Felipe Massa. Nos carros de corrida tinha a marca da Heineken, nos capacetes. Então, tipo, era muito mais sobre uma construção de marca para o longo prazo do que para vender a cerveja. Não era conversão o objetivo, entendeu?
Então tudo vinha com. É obrigatório também pela Anvisa vir tudo com beba com moderação, se beber não dirija. Então, marca de bebida tem essa particularidade específica. Tem alguns tipos de marca que tem algumas particularidades, né? Não sei se você sabe, mas meu TCC foi sobre isso, sobre brinquedo, tipo, campanhas publicitárias para criança. Tem muita coisa que não pode, porque o CONAR não deixa. Tipo, se é para criança, se é um brinquedo, não pode ter tal e tal e tal coisa. De bebida, não pode ter gente bebendo. Eu acho que agora já não é mais permitido mulher seminua, tipo de biquíni. Já foi proibido também. Então tem várias regras do CONAR, do Conselho da Publicidade ali, que colocam cercadinhos nas marcas também, sabe? Então, vai depender muito da comunicação, da marca, da ocasião, assim. Mas lá no Rock in Rio eu tinha muita liberdade, assim, não só por estar pela Ipiranga, como pelo time que foi construído, por essa autonomia, por ter essa confiança mesmo, assim, sabe? E Uhum. por isso foi bem legal. Ai, que massa. E assim, a gente falou de diversas ações, falando do Itaú, falou do Ipiranga, falou da Heineken. Você viu outra ação que você achou, meu Deus, que coisa foda lá no Rock in Rio? Eu vi uma do Caíto Maia, ele falando sobre a igreja que eles construíram lá, lá dentro do Rock in Rio e tal, falando do valor que eles gastaram. Eu falei assim, meu Deus do céu. Só pra ter noção, a galera falou, ele falou que gastaram, assim, entre compra de espaço e ativação, coisa de 1 milhão, 1 milhão e 100, né? Se eu não me engano, foi algo assim. Então, assim, Surreal, muito né? dinheiro. É muito dinheiro, né? E Muito. você viu outras ações que você achou legal, que você falou assim, nossa, que foda, nossa, que sensacional, ou eu quero ficar aqui, eu quero produzir conteúdo aqui. Era tudo muito legal, assim, pra ser bem sincera, tipo, tudo no Rock in Rio Aham. é grande, tipo, sabe, você vê que todas as ações são muito caras, assim, tipo, é o maior festival de música do planeta também, né? A gente tá falando do maior festival de música e entretenimento do globo terrestre. Então é normal isso rolar essa mobilização toda, né, das marcas. Mas dos stands que eu achei mais legais, eu gostei muito das ativações da Heineken, em específico, assim, tinha uma ativação que eles estão com um mote de campanha agora que é Green Your City, e aí tinha uma ativação específica que era cheia de planta. Tipo, era como se fosse o Pit Studio, só que da Heineken, essa área onde ficam os influenciadores e tudo mais. E era tudo de planta, tipo, parecia uma mini florestinha, assim, de 2 andares, sabe? E outra que eu Uhum. gostei muito também foi a da Coca. Eles estavam com uma ação com o Marshmallow DJ e a Coca Marshmallow. E a ativação da Coca, que eu achei legal, ela era um standzinho assim também de 2 andares. Tinha DJs tocando dentro dela, então é tipo a parte do Rock in Rio, você entrava numa boate e era tudo de LED, assim, todos os lados, tipo, piscando e tudo mais, era muito legal. E teve uma que não era de marca, mas que pra mim foi uma das mais legais, que não era gigantesca, mas eu sou fã deles, que foi uma casinha assim dos gêmeos, uma exposição dos gêmeos que ficava rolando num cubo assim, tinha projeção de LED em todas as paredes e era muito legal. Eu sou fã dos gêmeos. Agora eu queria saber de curiosidade. Rolou alguma coisa lá dentro do Rock in Rio que você falou assim, meu Deus, que coisa incrível, ou meu Deus, fudeu. Tá, pode falar palavrão, tá? Eu falei só no final, mas pode falar palavrão, tá? Ou meu Deus, fudeu, já era. Aconteceu alguma coisa assim? Algo inusitado, algo engraçado, algo que, sei lá, você imagina que aconteceu só com você. Tipo assim, só eu passei por isso aqui e, sei lá, aconteceu alguma coisa assim? Tava tudo muito claro na minha mente, até você falar só com você, porque nenhuma das coisas que eu pensei pra poder falar das curiosidades rolou, tipo, sozinha, sabe? Todas eu estava com alguém, assim. Mas teve alguma coisa que rolou só comigo que eu não lembro. Pode contar com a galera também, pode contar, mas uma coisa inusitada, uma coisa curiosa, assim. Essas coisas de bastidores, a galera gosta bastante, né, gente? Vocês querem ouvir? Sim. Então, a Então, eu galera gosta coloquei 3 disso. coisas aqui pra poder falar, e aí eu não vou ficar esperando lembrar dessa uma que foi só eu, sabe? Se eu lembrar depois eu conto pra vocês. Tá Mas bom.
Uma delas foi o drone dentro do bunker da comunicação, que do nada apareceu um drone, que do nada apareceu um drone dentro do bunker de 300 pessoas, brota um drone voando em cima da cabeça de todo mundo, ninguém entendendo nada, e era alguém da equipe do I Hate Flash, se eu não me engano, filmando todo mundo, assim, e o drone passou muito pertinho, muito baixo, tipo, é um drone alterado pra corrida, e aí ele é todo pelado, assim, não tem aquela carcaça bonita, ele é tipo 4 ventiladorzinhos, assim, sabe? E passou no meio de todo mundo, foi muito legal. Outra coisa que foi engraçado também, e aí tá, essa foi comigo, talvez seja essa que eu tava tentando lembrar, e a Carol do passado tinha pensado isso por mim e colocou isso aqui no Docs. Mas eu tava com a touca igual do Justin Bieber no dia do show dele. E foi por pura coincidência. Eu não sou belieber, eu não sou fã do Justin Bieber, era assim, minha vida inteira, nunca fui fã. E eu tenho uma touca rosa neon, igual a que ele usou no dia do show. Coincidentemente, nesse dia, como tava chovendo, eu tava com a minha touca rosa neon. E saiu aquela foto dele que virou meme, que é ele no carro, assim, né? Tipo, chateadão. E aí fizeram um meme comigo dentro da sala do Aham. bunker, chateada, com a minha touquinha igual a dele, e, tipo, as nossas fotos lado a lado. Isso foi bem engraçado. Eu te mandei mensagem nesse dia falando da touca dele. Você deve ter recebido muita mensagem disso, né? Recebi algumas e lá me encheram o saco, tipo, ficaram me zoando como se eu fosse Belieber. Eu passava na hora do show do Justin Bieber, como eram os últimos shows, geralmente a gente conseguia dar uma passada, né? Porque já tava tudo meio resolvido, assim. Como eu era creator, até 10 horas era a hora que eu tinha que postar de fato. Depois de 10 horas eu ficava resolvendo coisas que eram pro dia seguinte. Então, tipo, os últimos shows geralmente dava pra dar uma passadinha, sabe? E no dia do Uhum. show do Justin Bieber eu fui lá, né? Eu vi Baby pra poder ver de colé e tudo mais. E aí eu andando pelo show e a galera, tipo, ah, uma Belieber! Como que ela sabia que ele vinha com essa touca hoje? A galera me perguntando, tipo, você é fã? E eu, não! Ele copiou a minha touca. O Que ódio. perigo de apanhar lá no meio. Ah, não, elas brigam só com quem tenta chegar na grade, assim. Ah. Foram todas muito legais comigo. Tentei filmar algumas correndo pra grade, quando abriu os portões. Que isso, teve algumas que eu tive que correr atrás delas pra poder filmar, assim, de fato. E era loucura, loucura, Gente tá? do A raça céu. Belieber Confesso doideira. que faria, tá? Foi legal, foi legal. Ele se esforçou. Eu fiquei Se orgulhosa esforçou. dele ter se empenhado, assim. Porque eu achei que ia ser um show Uhum. meio blé, né? Por tudo que ele tá vivendo e tudo mais. Quase que Eu não achei. teve show, né? Exato. E foi muito engraçado, porque a produção do Rock in Rio não sabia quanto tempo o show ia durar. Ninguém sabia quantas músicas ele ia tocar, que hora que ele ia parar. Porque ele falou em não fazer, ele falou no show durar 30 minutos. Então a produção não tinha isso muito certo no caso do Justin Bieber. Chegasse um momento lá que ele falasse, não aguento mais, ele ia descer e pronto, né? Uhum. Aí, no final de todas as músicas, teve fogos de artifício. Foi o único show que isso aconteceu. Então, tipo, tinha. Foda. Acabava cada uma das músicas tinha fogos. Porque como eles não sabiam que horas ia terminar, qualquer hora podia ser a hora. Então, tipo, eu ficava lá, a produção, tipo, pelo amor de Deus, não aguento mais soltar fogos. Tipo, todas as músicas tiveram fogos. Só no show dele. Ai, Ah, gente do céu. Mas assim, ele aproveitou também, né? foi legal, foi legal. Ele se empenhou, a galera curtiu. Uhum. Tipo, achei massa da parte dele, sabe? Ter se dedicado. Por mais que ele esteja passando por esse momento delicado, porque assim, ficou Uhum. claro em alguns momentos do show, sabe? Teve alguns momentos bem deprê, assim. Ele começou o show animadinho, sorriu, dançou, tirou a camisa e tudo mais. Mas teve algumas partes do show bem densas, assim, das músicas novas e tudo mais, que dava pra ver claramente que ele tava ali vivendo alguma coisa, sabe? Outra coisa Uhum. legal também que rolou nesses dias era dentro do bunker da comunicação, às vezes, algum show do palco Sunset vazava o som
E quando eram shows de bandas que todo mundo do bunker conhecia, rolava um certo coro, assim. As pessoas cantavam em conjunto. E aí pensa 300 pessoas dentro do bunker cantando CPM 22, assim. Tipo, teve o show do CPM e aí começou: peguei minhas coisas, fui embora, não queria mais voltar, eu nunca quis presenciar o fim. E todo mundo cantando junto, assim, foi muito legal. Um mini show lá dentro, né? É, tipo assim, a Um galera claramente camarotezinho. querendo estar no show, mas trabalhando, cantarolando, assim, sabe? Aconteceu isso com o Ou, CPM e com o Gil, foi muito legal. ai, que massa, velho. E assim, agora a pergunta que não quer calar, né? Deu pra curtir? Deu pra aproveitar um pouquinho? Você falou que depois das 10 horas ali dá pra você dar uma passadinha, mas antes disso você conseguiu ir a algum show? Conseguiu ouvir alguma coisinha? Ó, até umas 8 não dava pra ver, mesmo, assim, porque eu tinha que entregar 3 TikToks por dia. E não dava tempo de adiantar o TikTok de amanhã, assim, porque eram Uhum. 3 por dia, de acordo com tudo que tivesse rolando. Pensar, gravar e editar no mesmo dia. E eu tinha que entregar todos até as 8. Então, até as 8 eu ficava surtada. Tipo, não tinha muito o que fazer, sabe? Não conseguia Uhum. passar nos shows. A não ser quando eu tava indo de uma ativação pra outra. Ou quando eu tava indo pro Pit Studio, assim. Eu tinha que atravessar do bunker pro Pit Studio. Aí eu passava na frente do Palco Mundo. Mas, assim, shows que eu pude parar e assistir inteiros foram 3. Que foram as minhas escolhas, assim. A galera da Lab foi muito massa. Tinha. E das equipes também, de fato, assim. Tinha essa abertura pra cada um escolher o show favorito, sabe? Tipo assim, qual que você faz Massa. questão? E aí, quando você Uhum. fizer E quais? questão, a gente segura a barra pra você ir lá ver o que você faz questão. E Que rolava massa, isso, velho. assim. Eu tive a E quais que sorte você foi? de ir como creator, então dava pra eu fazer questão de mais de um, mas a galera que tava mais inscrita não dava não, sabe? Eu escolhi três shows em dias diferentes, tipo, teve dias que eu não vi nenhum, teve dias que eu vi um desses escolhidos e tal. Eu escolhi o Emicida, que é meu artista brasileiro favorito, e foi o terceiro show do Emicida que eu vi esse ano, eu sou muito viciada nele. E esse eu fazia muita questão, assim, o do Emicida era, acho que era às 8, e aí eu me programei pra poder fazer as minhas entregas antes e já tá com elas prontas na hora do show dele, terminar o que precisasse depois, sabe? Tipo, conversei com a equipe e tudo mais. E saí antes, consegui ir pra grade do Emicida por pura lábia. Assim, minha credencial não dava acesso, não, sabe? Eu fazia dessas coisas às vezes. Aham. Do show do Emicida, eu Deu tentei carteirada, né? Tentei entrar pela frente. E aí o cara falou: não, não, não. Os crachás que entram aqui são esses outros aqui, ó. Seu crachá não vale nada aqui, fia. Não vai entrar. E aí eu falava: tá bom. Aí eu fui por trás, tinham dois seguranças. E aí eu falei: ah, moça, eu tô querendo ali produzir um conteúdo na grade e tudo mais. E aí eles: seu credencial não dá, não, hein? Aí chegou um terceiro e falou: o que, que ela tá querendo? Aí eu: tô querendo ver o MC da grade, fazer uns conteúdos e tudo mais, tá pela leve, pelo amor de Deus. Aí ele falou: ó, vem cá que eu vou ver se tem alguém ali que pode te liberar. E no caminho entre esses dois seguranças e a grade, eu fui conversando com ele, né? E aí? Desde que hora que você tá aqui? Trabalhando muito? Como você chama? Não sei o quê. E mineiro é bom com essas coisas, né? Uhum. Nós mandamos bem na live, na conversinha. E aí ele falou, a gente chegou lá na grade, aí ele falou: ah, não tô vendo ninguém aqui que pode te barrar, não. Se alguém perguntar, não fui eu que te trouxe. Demorou? Eu, demorou. Aí ele deu um soquinho assim, foi embora e me deixou lá na grade. E aí o do Emicida eu consegui ver, assim, foi o mais perto que eu já cheguei, assim, num show dele, sabe? Ele tava, tipo, a 5 metros de mim, assim, foi emocionante. E os outros dois shows que eu amei foi do Offspring, que me lembra muito a minha adolescência, assim, foi muito divertido, energia lá em cima. E o melhor de todos, pra mim, do festival inteiro, foi o show do Green Day. Foi o mais legal, assim, o mais fantástico de todos. Não só porque eu amo Green Day,
mas por causa da experiência inteira, assim. No inicinho eles tocaram Queen pra galera levantar, então rolou Bohemian Rhapsody. Depois entrou o coelho deles, icônico, de pelúcia, no palco, fazendo graça e tudo mais. Depois entrou o Billy Joel, e aí ele convidou uma fã pra cantar uma parte de uma música. Teve pedido de casamento no palco. Teve uma outra fã que ele chamou pra tocar guitarra. E aí, tipo, essa fã da guitarra tocou um solinho, subiu num banquinho e deu a última nota, sabe? Quando tá tocando e aí faz pam no final. Ela subiu no Uhum. banquinho assim e pulou, fez o pam. Muito legal. E aí, esse pra mim foi o mais legal de todos. Disparado. Que massa, que massa. Assim, eu tava falando isso no show aqui no Planeta, que é uma junção de coisas que fazem o artista ficar, o show dele ser foda, né? Sim. E isso é muito publicitário também, tá? Vamos lá, convenhamos que isso é muito publicitário também. Mas não sei se você ficou sabendo, aqui no Planeta tiveram vários cancelamentos. A galera da Main Street Uhum. toda cancelou, né? E aí, o Lennon, enfim, ele chegou aqui e ele tocou música de quase todas as pessoas que cancelaram o show. E também cantou uma música do Felipe Ret, porque o show do Felipe Ret estava acontecendo no mesmo horário do dele. Uhum. Então, quem estava no show dele não podia ver o do Felipe Ret. E a galera que foi lá, o DJ dele colocou músicas, antes dele entrar, músicas da galera que cancelou. Então, assim, eu Uhum. achei muito foda isso, sabe? É uma coisa que a galera. Você vê que a galera se preparou para aquilo. Então, tipo Sim, assim, um dia antes ele falou assim: ele pensou lá assim, galera, cancelou, o que, que eu posso fazer isso pra essa galera ficar feliz? sim. Posso colocar a música deles, sabe? Então, assim, Total. por mais que seja uma coisa simples, etc., eu acho muito massa essa preparação. E que a gente faz isso em campanha também, né? Quanto mais a gente sabe dali da empresa, quanto mais a gente estuda da empresa, melhor fica a entrega, né? Total. Igual você falou, você estudou antes, você teve que estudar antes, não é só chegar lá e E produzir um fazer, conteúdo, você né. tem que estudar tudo antes ali. E assim, a entrega dele foi sensacional, foi um dos shows mais fodas que tiveram aqui. Então, isso é muito foda. E é muito legal, Comentáriozinho. né, quando tem presença, assim, também. O Billy Joel tem muita presença. Tipo, interagiu com a Uhum. galera o show todo. Tinham essas coisas que tinham sido claramente combinadas antes, assim, não dava pra pegar uma fã qualquer, né, ali na hora e tal. Eu sempre fico pensando isso é combinado, né? Porque, tipo assim, vocês pegam um fã, o fã não sabe cantar bem, e aí fica aquela situaçãozinha um pouco Aham. constrangedora no palco. Isso é combinado, então, né? Eu, assim, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que nesse caso, como foi mais de uma pessoa, se não tivesse escolhido a galera antes, não teria rolado tanta coisa, sabe? Tipo, Uhum. como foram 3 episódios, né, tipo, o pedido de casamento, a fã do fã-clube que estava com a camisa deles, e a outra que estava com a guitarra, tipo, principalmente a da guitarra, não tinha como ter sido pegar alguém na galera, né, ela tinha que estar lá com o instrumento e tal. Tinha que ter certeza que a pessoa sabe tocar. Então eu acho que Uhum. é em partes programado, em partes no freestyle, assim. Queria agradecer que você ter participado, ter conseguido um horário na sua agenda aí. A gente tá gravando. A gente começou a gravar 8 horas da noite, agora são 9h40, então, gente, a gente tá gravando de noite, todo mundo com sono, tá? Mas estamos aqui. Agradeçam a Carol. Mandem mensagem pra ela, fala assim, Carol, obrigado. Eu queria que você desse a sua dica café. Então, você dá uma dica sobre o conteúdo, uma dica de algo que você acha que a galera pode aprender mais, pode ajudar a galera, pode incentivar essa galera a aprender um pouco mais sobre o que a gente conversou aqui nesse episódio. Massa. Uma dica legal que eu tenho, que eu fui pensando enquanto a gente conversava, é que é muito importante entender a marca, sabe? Entender o que a marca quer comunicar com aquela cobertura, quais são os valores daquela marca. Então, no caso da Ipiranga, que era velocidade e diversão, os conteúdos eram engraçados, eram conteúdos rápidos. E eu explorei muito isso dos valores da marca, da construção da marca em si, para parecer algo ali autoral que a marca fez e encaixar naquela comunicação. E estudar a marca é muito importante por isso, né, para você entender quais são essas coisas e tudo mais. No sentido do audiovisual, eu recomendo muito consumir referências de outros nichos, igual você falou antes que a gente estava conversando, eu acho muito importante ir atrás de referências que são inspirações fora daquela bolha, para poder trazer coisas diferentes, criar coisas inovadoras e tudo mais. E coragem também, acho que coragem é um fator muito importante quando você quer
ter destaque, sabe, nas coberturas ou na publicidade em si, assim, coragem para aceitar os riscos, para poder botar a cara a tapa, para mostrar algo que seja realmente inovador, diferente e tudo mais. Tudo que foge do comum dá um pouco de medo na gente fazer, né. E às vezes vai ser o que vai trazer mais resultado, porque por ser diferente, chama mais atenção e tira as pessoas daquela inércia ali com os conteúdos. E assim, eu não tenho uma indicação de livro, que eu não leio tanto, de série, não tem uma relacionada à publicidade em si, mas eu queria indicar uma série muito legal da Netflix, que me bota muito pra pensar, assim, sobre as pessoas, sobre comportamento, e é uma série muito interessante, que é Midnight Gospel. Não tem nada a ver com com igreja, tá, não é uma série crente, apesar desse nome, mas Midnight Gospel é muito legal e é bem curtinha, assim, são poucos episódios, então dá pra maratonar aí, tenho certeza que vocês vão aprender um monte de coisa sobre a vida, sobre as pessoas e vale muito a pena ver. Carol, muito obrigado por ter participado. Sim, fico feliz demais que você topou. Quando você vier para BH, se for para São Paulo, etc. também, pra gente tentar produzir algum conteúdo, alguma coisinha assim, eu acho muito massa. E é isso. Onde as pessoas te acham, como te acham, quiserem conversar com você, se quiserem, sei lá, bater um papo, falar assim, Carol, assisti a série e curti, como que elas te encontram? Matheus, muito obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui, de verdade. O papo foi muito bom, tanto é que a gente está aí há 1h40 conversando, rendeu bastante. E obrigada pelo convite, de verdade. Você e a sua equipe também. Eu sei que tem outras pessoas por trás desse projeto e que participam aí da edição, da concepção, do planejamento. Foi muito massa contribuir com o Café com Briefing. Por que saiu esse briefing? Café com briefing. E eu espero que vocês cresçam muito, tenham muito sucesso aí. Contem comigo pra fazer outras coisas junto. Acho que é um projeto super legal e tem tudo pra alcançar voos altíssimos. E as minhas redes sociais são Carol do Futuro. A do passado não me segue não, gente, que é minha rede pessoal. Me deixa quieta lá, entendeu? Mas no canal do futuro vocês podem ver um pouquinho mais sobre o meu trabalho. E eu vou adorar trocar com vocês por lá. Vocês podem me mandar mensagem no direct do Futuro. E vou estar super disponível para trocar ideia. Gosto muito de responder todo mundo que me chama por lá. E eu quero convidar vocês para assistirem, ouvirem os episódios anteriores do Café com Briefing, que é muito importante também para o canal todo, assim, para vocês saberem sobre outras perspectivas, outros profissionais. E é isso, até a próxima. Olha, muito bom, fez o merchan pra gente. Muito bom, obrigado. Gente, muito obrigado por ouvirem. Então, vocês ouviram, ela falou. Ouçam os outros episódios também, nós temos mais 8 episódios muito massas, muito massas, muito massas, muito legais. E é isso, gente. Muito obrigado quem ficou até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.